Olá, queridos irmãos, é um prazer novamente ter você aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like, comente aí nos comentários o que você acha, qual é o seu pensamento sobre esse assunto, se você concorda, se você não concorda. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito relevante para todos nós, que é a predestinação, que é o principal pilar do pensamento calvinista, né? Hoje estima-se que no Brasil existe 1.200.000 pessoas que seguem o calvinismo. É a igreja que mais tem adepto a esse segmento, a Igreja Presbiteriana do Brasil, com aproximadamente 650.000 adeptos a essa doutrina. O calvinista acredita que desde a fundação do mundo, ou bem antes da fundação do mundo, uns foram predestinados para serem salvos e outros foram predestinados para irem para o inferno ou para a perdição. E distinguindo totalmente o livre-arbítrio que nós temos de escolha, né? Mas eu quero aqui reflexionar um texto com os irmãos, que é um texto clássico sobre este assunto, que é Romanos, capítulo de número 8, versículo número 29, nos diz assim: Pois o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. A predestinação aqui nesse texto aqui, nós precisamos entender que o escritor está nos dizendo que a predestinação aqui no texto é assumirmos o caráter de Cristo na terra com a igreja, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o versículo de número 28, nos diz assim, ó: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o versículo 29. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dos homens. Então, a predestinação aqui nesse texto aqui, ela é uma convocação ou um pedido para nós assumirmos o caráter de Cristo na terra como igreja, a fim de que Cristo seja o primogênito entre os irmãos. E aqui ele cita três coisas: justificou, primeiro, predestinou, justificou e glorificou. A justificação já aconteceu. Esse é o nosso verdadeiro estado. O nosso estado atual é justificados. A nossa posição no texto aqui é justificados. Essa é a nossa posição atual. Mas a predestinação, ela é um destino determinado antes da fundação do mundo. Só que nós temos que escolher. A escolha de seguir esse destino ou não é nossa. E nós temos a escolha de seguir este destino que foi pré-determinado ou foi predestinado pelo próprio Deus. E através da obra de Cristo, o próprio Deus nos predestinou. Ele predestinou todos os homens à salvação. A obra redentora de Cristo, através da obra de Cristo na cruz do Calvário, Deus, o próprio Deus, predestinou todos os homens à salvação. Quer ver uma coisa? Isaías capítulo de número 45. Leia comigo, abra sua Bíblia. Isaías capítulo de número 45 e o versículo de número 2. Nos diz assim: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze
e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então aqui nós precisamos entender que o primeiro passo para a salvação, quem deu foi o próprio Deus. O primeiro passo para a salvação, quem deu foi Deus. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo se colocou como nosso reconciliador. A Bíblia diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E quem deu esse primeiro passo para nos reconciliar com Deus foi o próprio Cristo. Quem entregou o seu Filho para nos reconciliar com Ele foi o próprio Deus. Olha que lindo, capítulo de número 55. O convite ao sedento. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O convite está sendo feito desde o Antigo Testamento. E esse convite não é para um número de pessoas exclusivo. Não é para um grupo exclusivo. Esse convite é para todos. É o convite da graça. Mateus capítulo 11, 28, você vai ver que está escrito lá: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2. Vamos lá, nos diz assim: ousa algum, 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, nos diz assim: e nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não receibais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Este aqui é o ministério da reconciliação. Porque a Bíblia diz que Cristo nos reconciliou. Olha só, versículo de número 20 do capítulo 5 de 2 Coríntios. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. A Bíblia diz que Deus não imputou a nós os nossos pecados. Ele imputou na conta de Cristo. E Cristo precisou pagar essa dívida. E ele não foi no banco pegar um empréstimo para pagar essa dívida. Ele não foi no Santander, ele não foi no Banco do Brasil, ele não foi na Caixa para pagar essa dívida, pegar um empréstimo para pagar a dívida. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 que e vós não fostes comprado, nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Olha só que maravilha. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 4, para nós entendermos sobre este assunto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Olha só: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu quero aqui fazer um apelo a você e dizer para você não aceitar muitas coisas que estão sendo pregadas hoje. Quer um exemplo disso? Tem pessoas que dizem que a Bíblia afirma que Deus morreu apenas para os eleitos. Porque a Bíblia diz que ele nos elegeu bem antes da fundação do mundo. Agora, como é que Deus morreu apenas para os eleitos? Sendo que esse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está dizendo: o qual deseja que todos os homens se salvem. Você quer ver uma coisa? João, capítulo 12, versículo de número 32. João, capítulo 12,
Versículo de número 32, nos diz: eu, porém, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Cristo está falando da cruz, que quando ele fosse levantado na cruz, ele não ia atrair somente quem ele queria, ele ia atrair todos. Não é só um número de pessoas, não é só uma parte da humanidade. O desejo de Cristo, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então a Bíblia não afirma que Deus morreu apenas para os eleitos. A Bíblia não afirma isso. Segundo, a Bíblia não afirma que a ação do Espírito Santo no pecador é compulsória. Olha que absurdo que tem muitos dizendo. Ou seja, você é obrigado a vir porque você foi determinado, predestinado ao céu. A obra do Espírito Santo não é compulsória, ela não obriga ninguém. Ela não força ninguém. Mas existem muitas pessoas que pregam isso, que ensinam isso, que o Espírito Santo obriga os eleitos, que o Espírito Santo não chega nem perto de quem não foi eleito desde a fundação do mundo. Não é compulsoriamente, é convencimento. O Espírito Santo não chega na pessoa e diz assim, ó, vem aqui porque você foi eleito desde a fundação do mundo e você eu preciso entrar na sua vida. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 11, para todos entenderem. Assim que conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir aos homens. Persuadir é convencer. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto aqui fala da pregação do Evangelho. Você não obriga as pessoas, você prega o Evangelho com a intenção de convencê-las. Mas essa obra do convencimento não é promovida pelo pregador. O pregador apenas anuncia a mensagem do Evangelho. Então não é compulsoriamente, é convencimento. E o convencimento vem através da pregação do Evangelho. Persuadir é buscar, um dos significados é buscar o favor dos outros. Isso é pregação do Evangelho. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e não o quisestes. Jesus não obrigou aqui, ele deu oportunidade. Quantas e quantas vezes ele quis ajuntar os filhos de Jerusalém. Ele deu oportunidade, ele não obrigou ninguém. Cristo, o Espírito Santo, não obriga ninguém. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9. Nós estamos falando que a Bíblia não afirma que a obra do Espírito Santo é compulsória, ou seja, o Espírito Santo não obriga ninguém. Não, o Espírito Santo não faz isso. Não. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Nos diz assim, ó. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária. Pois o Senhor observa todos os corações e conhece todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi está dizendo que se o justo obedecer, ele achará
salvação. Agora, se ele rejeitar, ele será rejeitado também pelo próprio Deus. Então a decisão está sobre o homem. E lendo esse texto aqui, você vai entender que a Bíblia não afirma que um cristão não pode cair em pecado e perecer. Muito pelo contrário. Se ele não obedecer, ele vai perecer. Ele vai para o inferno. Porque a decisão está sobre nós. A pergunta é, será que o justo, quando peca e deixa o Senhor, ele não perde a salvação? Como muitos calvinistas falam, que uma vez que eu fui predestinado, não há possibilidade nenhuma de eu perder a minha salvação. Uma vez salvo, sempre salvo, como muitos dizem. Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 24. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 24, nos diz assim: desviando-se, porém, o justo da justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, ele viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. A escolha é nossa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o profeta Ezequiel está dizendo aqui, na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles eles morrerá. Então nós precisamos entender isso aqui. Nós que precisamos entender isso aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, Neotestamentário, capítulo de número 5, versículo de número 15, nos diz assim: vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros. É necessário vigilância. É necessário termos prudência, consciência do que fazemos. Primeira coisa, outra coisa, melhor dizendo, muitas pessoas estão lançando essa frase dizendo assim que a graça não é irresistível, o homem é quem escolhe. Perdão, tem pessoas que dizem que a graça ela é irresistível. O homem não tem como resistir à graça, o homem tem como resistir à graça sim. Ou é o homem que escolhe se ele quer ser salvo ou não. Tem pessoas que dizem que a graça é irresistível, a graça não é irresistível. É o homem que escolhe. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 13 nos diz: e outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e aos filhos que me deu. Você entende isso aqui? Você é filho, e você foi dado para Deus como filho através da obra de Cristo. Mas uma vez que o filho se afasta, uma vez que o filho perde a sua confiança, uma vez que o filho ele transgride a lei do Senhor, ele praticamente está como o filho pródigo, como uma ovelha caída. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12.
Olha só o que o texto nos diz, versículo 12: aquele, pois, que pensa está em pé, cuide para que não caia. Então, uma vez que eu recebi a salvação de Cristo, uma vez que eu confessei a Cristo na ponta do altar, me batizei, eu preciso ter vigilância. Porque o diabo vai lutar constantemente para me tirar do propósito, para me arrancar da igreja, e principalmente para me perder a minha salvação. E não só o diabo, a minha carne, a nossa carne, ela luta constantemente contra a nossa vida. Provérbios capítulo 1, versículo de número 23, nos diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Convertei-vos, convertei-vos, se arrependam. Para ter salvação, o homem precisa se arrepender, precisa ter arrependimento, precisa ter justificação. O homem precisa ser justificado, e a justificação só preenche a nossa vida quando nós reconhecemos Cristo como nosso juiz, como nosso advogado. Olha que coisa maravilhosa. Atos capítulo 7, versículo de número 51. Atos capítulo 7, versículo de número 51, nos diz bem claramente: homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então a graça não é irresistível. O texto está dizendo aqui: e vós que sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é você não deixar ele entrar no seu coração, é você fechar sua mente para ele, é você fechar o seu coração para ele, é você fechar os seus olhos para ele. Resistir ao Espírito Santo é você dizer para Cristo bem claramente: eu não quero a tua salvação. Porque as pessoas não vão ser lançadas no inferno por causa dos seus pecados, porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. O homem vai ser lançado no inferno por rejeitar o perdão da graça. Esse é o motivo pelo qual o homem vai ser lançado no inferno. Não é o pecado que vai lançar o homem no inferno, mas é rejeitar o perdão da graça. 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Então, para aqueles que conhecem é pior ainda. Então, Deus não vai proporcionar salvação a uma pessoa que conhece a palavra, mas não cumpre. Uma pessoa que conhece os mandamentos, mas não segue. Porque Deus estaria sendo injusto. Porque se uns fossem predestinados ao céu e outros fossem predestinados ao inferno, não precisaria de pregação do evangelho, não precisaria de Bíblia, não precisaria de evangelho. Para que pregar? Para que anunciar o evangelho? Sendo que já existe um destino determinado. Mas não. A predestinação é Deus predestinou um destino. Só que a escolha de seguirmos esse destino ou não é sobre nós. Hebreus, capítulo de número 6, e eu já encerro. Hebreus, capítulo número 6, versículos 6 e 7. E depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo
o Filho de Deus, expondo a desonra. A terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe bênção da parte de Deus. Sabe o que o escritor está tratando aqui? Os perigos espirituais que corremos. Que perigo de cairmos, de desviarmos, de perdermos o Espírito Santo, de voltarmos para os rudimentos deste mundo. Que Deus em Cristo possa iluminar a sua mente e o seu coração, e que você entenda que a escolha da sua salvação está sobre os seus ombros, e que você entenda que a obra de Cristo da cruz do Calvário foi uma oportunidade que Deus nos deu para recebermos a graça de Cristo, a graça, a salvação e a misericórdia. E não fique achando que você não é digno. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 nos diz: pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe e que você possa ser edificado através desse estudo e através deste assunto muito relevante para os nossos dias. Receba o meu abraço do vosso servo em Cristo, presbítero Júlio Oliveira. Deus te abençoe.